Pessoal, queria agora mostrar para vocês como é que foi resolvido cada uma das questões utilizando custos fixos e variáveis e como vocês conseguem fazer, que foi a questão que eu deixei para vocês, a apuração do custo da hora máquina, tá? Então vamos começar aqui. Aqui eu vou começar pelo o custo unitário, né? O custo da produção. Então vamos lá. Eu tenho uma empresa que tem 400 novilhas. Dessas 400 novilhas, eu gastei para o custo dela, né, para engordar, para tudo, 600 mil reais. Só que dessas 400 novilhas, 300 morreram. Significa que eu tive um prejuízo de 300 unidades. Quem é que vai pagar por esse prejuízo? Alguém tem que pagar. Então, quem é que vai pagar? Então, presta atenção. Se das 400, 30 morreram, sobraram, então, 370 unidades. Elas que vão pagar os 600 mil reais de custo. Tá certo? Aí você vai me dizer, mas professora, eu tive um prejuízo de 300 unidades. É verdade, mas alguém vai ter que pagar. Então, para você saber quanto cada das vivas custou para você, absorvendo o prejuízo das que morreram, esse aqui é o custo que você tem. Significa, para que eu quero saber isso? Significa que cada novilha dessa tem que ser vendida por, no mínimo, R$ 1.621,62, para você não ter nem lucro nem prejuízo. Cada uma vai ser vendida. Isso aqui não tem nada a ver com ponto de equilíbrio, tem que saber com o preço de venda mínimo, tá? Isso significa que se você quiser ter lucro, você tem que vender por um valor maior do que esse. Mesmo porque você ainda tem que levar em consideração as despesas, tá bom? Continuando. Na segunda questão, ele diz o seguinte, eu tenho um custo fixo, de 300 mil reais, eu tenho uma produção num determinado período, que foi de 500 sacas, e um custo variável total de 350 mil reais. O que eu tenho que saber? Como eu estou querendo produzir 600 unidades, quer dizer, eu quero produzir mais unidades do que tinha sido produzido antes, mas eu só tenho o custo da produção do período anterior, eu preciso descobrir quanto é que custa cada unidade do período anterior em relação aos custos variáveis para eu poder saber quanto é que vai custar no período seguinte, já que eu mudei a quantidade produzida, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o custo variável, vou dividir pela quantidade que foi produzida no período em que eu apurei esse custo e eu descobri que R$ 700 é o custo unitário da variável. O que significa isso? Que significa que toda vez que eu for produzir este produto, o custo variável vai ser sempre R$ 700, tá? Por unidade. Então, se eu produzir mais de 500 unidades, ele vai custar mais de 350. Se eu produzir menos de 500 unidades, ele vai custar, no valor total, menos de 350 mil. Porque por unidade vai ser sempre R$ 700. Show! Se eu sei que R$ 700 é o custo variável de uma unidade e eu estou produzindo 600 unidades, eu já sei qual é o custo variável total. A gente já sabe que o custo fixo, tanto faz você produzir uma ou 1.000 unidades, vai ser sempre 300 mil reais. Lembrando que, como eu usei 1.000 unidades, como se essas 1.000 unidades fossem a capacidade máxima, tá? Então, o custo total é a soma dos dois, somei os dois. E se eu quero saber o custo de uma unidade, eu divido pela quantidade produzida. E aí eu fico sabendo o custo unitário. Show? Continuando. Na terceira, o que eu tenho que fazer? Ele me dá, aqui ele já me dá diferente da segunda, ele me deu o custo variável por unidade, então eu não tenho que descobrir. Ele já me deu isso fácil. Me deu o custo fixo, que é sempre fixo até a capacidade máxima, e me deu a quantidade de produção. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o custo variável por unidade, multiplicar pela quantidade produzida, tem um custo variável total, já tem um custo fixo, somos dois, eu tenho um custo total. Se eu quisesse aqui saber o custo unitário, eu só teria que dividir por 20 mil unidades e eu encontraria, e eu não calculei, vamos lá, deixa eu calcular aqui, não pediu isso na questão, tá? É só se vocês quisessem saber, ou se eu pedisse. Então, eu sei que por unidade custa R$ 65
por unidade. Tá bom? Show! Agora vamos a outra questão que a gente vai apurar o valor da hora máquina. Aqui ele está me dizendo que foi um maquinário que custa R$200.000, tem uma vida útil de 10 anos e o valor total nesses 10 anos são de 50.000 horas. Se eu quiser saber por ano, é só pegar 50.000 horas e dividir por ano, tá bom? Aí ele me dá um monte de parâmetros gerais, tá? Então, com base nesses parâmetros gerais, ó, que continuam aqui, eu calculei o custo da hora. Então, vamos lá. O que eu fiz? Para calcular a depreciação, eu peguei o valor total do bem e dividi pela quantidade de horas totais. Eu poderia pegar o valor total do bem, dividir por 10 e dividir pela quantidade de horas por ano. Mas se eu já tenho o valor aqui de 10 anos, para que eu vou ficar fazendo esse cálculo? Então, já tenho o valor da depreciação por hora. Dos juros, eu peguei que é 0,50. Tá, eu queria fazer uma observação. Esse 0,50 aqui, ó, que a gente usa mais ou menos 50%, que é o que você recupera por hora, pode ter maquinários que utilizem um outro valor de referência, tá? Mas para os nossos exercícios a gente vai utilizar 0,50 e o normal dos maquinários é utilizar 0,50, tá? Mas não significa que ele seja rígido. Vezes o valor do bem, vezes 0,8, que representa aqui o quê? Ó, vou botar aqui os 8% da taxa de juros, que está bem aqui. Você só tem que transformar 8%, eu já disse para vocês, é só dividir isso aqui, né? Por 100 que você encontra 0,08, tá? Multiplicado, eu sei que... E aí, feito esse cálculo, eu tenho que dividir pela quantidade de horas por ano, e aqui é por ano. Por que por ano? Porque essa taxa de juros aqui, ela é anual, tá? Só por isso, que a taxa de juros ela é anual. E aí eu descubro o valor dos juros que eu tenho que recuperar por hora dentro de um determinado ano. Se no ano seguinte essa hora aqui mudar, esses juros aqui mudava a 10%, o resto se mantém e eu modifico para esse trator aqui só 0,10, tá bom? E aí então eu sei que deu 1,60. Somado os dois, que aí é o total do meu custo fixo, eu tenho o valor total dos custos fixos. No custo variável, eu tenho o valor da hora do cara que opera a máquina. A manutenção, lá diz que a cada 8 horas eu paro 30 minutos. 30 minutos representa, ó, 30 minutos representa 0,5 de uma hora. É o equivalente a 0,5 de uma hora. Então, eu fiz isso, tá bom? Para fazer a referência. Se você tivesse, você pode utilizar essa proporção da forma que você achar melhor. Então, se você botar aqui, é 0,5, tá? Se aqui fosse 45, aí você ia botar... Como é que eu achei 0,5? 30 dividido por 60, tá? Isso daqui dá 0,5. Se fosse 45, seria 45 para cada hora, vamos supor. 45 de uma hora, então é o equivalente a uma hora. Então, é dividido por 60. Aí você divide e encontra quanto é que dá, tá bom? 0,5 para cada 8 horas, né? Que é meia hora para cada 8 horas, vezes R$15, que é o valor do salário do operador da manutenção. Então, eu descubro quanto é que a manutenção eu gasto com ela em relação à hora. O combustível foram 10 litros por hora a cada, e custa 4,5 o combustível. O lubrificante, se eu gasto R$10 por hora, ou 10 litros por hora, e o lubrificante ele equivale à quantidade gasta de combustível, eu peguei 10 litros vezes 8% por hora, certo? Multipliquei pelo valor do lubrificante e encontrei quanto é que eu gasto de lubrificante por hora. E o reparo aqui foi valor do bem vezes, neste caso lá diz que o reparo é de 1,0. Esse é a referência do reparo. Dividido pela quantidade de horas totais porque aqui é reparo, é pela quantidade de horas totais que o
o maquinário trabalha durante a vida toda dele, então eu tenho o valor da hora, tá? Em relação ao reparo. Somados tudo, meus custos fixos. Desculpa, meus custos variáveis. Por que eles variam? Porque o preço do lubrificante varia, o preço do combustível varia, o salário do operário e do cara da manutenção vai variar, tá? Então, o reparo pode ser que com o tempo esse reparo, a máquina fique mais velha e eu gaste mais um percentual. Então, assim, esse parâmetro aqui de 1 pode mudar para 1,5, certo? Então, por isso que ele é variável. Como é que eu fico sabendo o valor da hora total? Eu vou pegar o valor do somatório dos custos fixos mais dos custos variáveis e sei que se o trator for meu, eu vou utilizar esse valor aqui como custo da hora daquele maquinário para a produção daquela terra, dos produtos que eu vou utilizar, que eu vou plantar naquela terra, né? Das culturas que eu vou plantar naquela terra, tá bom? Que eu utilizei esse maquinário. Se por um acaso eu tenho um maquinário e quero alugar ele, eu sei que esse é o valor mínimo 0 a 0, lembra? Nem lucro, nem prejuízo, do 0 a 0. É o mínimo, é 87,14, tá? Se eu estou alugando, eu tenho que botar um valor maior do que isso para eu ter lucro, para valer a pena, né? Se eu for emprestar, eu sei que o cara tem que me pagar este valor, tá? Então, assim, ó, eu estou emprestando, é meu irmão, eu estou emprestando, vou cobrar nada dele. Então, ele tem que me pagar 87,14 centavos, R$87,14 para ele poder utilizar. Porque se ele não me pagar nem isso, eu estou no prejuízo, porque eu estou gastando até para emprestar ele. Emprestei no 0 a 0, eu cobro isso. Se eu quero lucro, se é alguma coisa que eu estou alugando, maior do que este valor, tá bom? Ok, gente? Então, essa foi a resolução dessas questões referentes à lista 2, tá? Obrigada pela atenção.